Bom dia, alunos, mais um vídeo do professor Lucas para o 8º ano. Hoje o vídeo ele é mais curtinho, é só para explicar para vocês a última atividade que ficou faltando lá. Vocês se lembram que na semana passada eu disse para vocês fazerem metade semana passada, metade hoje. A metade da semana passada era a metade maior, que era fazer a leitura do texto sobre a Comuna de Paris e responder as questõezinhas que eu coloquei lá e expliquei no outro vídeo, tá? Bem, essa semana, hoje é dia 30, né? Amanhã é Halloween, 30/10, então essa é a última sexta que a gente tem. Não tem mais uma sexta ainda. Então você pode escolher essa sexta agora ou a sexta da semana que vem para fazer essa atividade que está faltando, tá bom? A atividade em questão é a única questão que tem presente na página 122. Ela pede o seguinte, ó, leia o texto a seguir, para quem tiver dúvida. Página 122, tem essa imagem bonitona, mas a questão é só para você ler essas linhas aqui desse texto, não precisa copiar no caderno, tá? Só ler e responde a questão que está pedindo aqui, que é uma questão para você refletir. Então, jovens, não adianta você entrar na internet e procurar uma resposta pronta, tá? Ela pede para você ler o texto e você explicar com as suas palavras. Se eu ler o texto e ver que está com muita palavra difícil ou que não é a sua cara, eu vou saber que não foi você. É melhor você ser sincero e escrever a resposta de coração, que eu vou ler e vou considerar, do que você pegar uma coisa copiada da internet que eu vou falar a verdade, eu nem tenho vontade de ler. Já dou lá que tá errado e pronto. Bem, o texto fala o seguinte, ó. Vou dar uma lida com vocês e depois eu explico. Quanto a afirmar que a chegada da corte protelou a independência, eu diria que sim e que não. Sim, porque a chegada do rei abriu para o lado mais forte da contenta. Quem é a parte mais forte da contenta? As classes superiores brasileiras, tá? Abriu o que para elas? A possibilidade de vislumbrar saída menos traumática do que uma ruptura. Não, porque a vinda da corte significou um passo decisivo, no qual não haveria como retroceder, de um modo ou de outro, pela conciliação ou pela ruptura, estava lançada a pedra fundamental sobre a independência, né? O autor se chama Jurandir Malerba. O texto é o esboço crítico da recente historiografia sobre a independência do Brasil. Então estamos falando sobre a independência do Brasil, né? E ele diz o seguinte, olha, quanto ao afirmar a chegada da corte no Brasil, eu não posso dizer que ela nem adiantou, nem que ela atrasou a independência, tá? Então, por quê? Antes o Brasil era uma colônia de um rei português que estava lá na Europa, muito longe, num território pequenininho, e ele governava aqui. Nós já estudamos, e vocês se lembram que a gente fez o debate em sala, conversamos e tal, sobre as revoltas que existiam no Brasil. O iluminismo trouxe a ideia de que uma região, já que tem todos os membros iguais, não são melhores nem piores do que os que estão na Europa, um território ele devia ser administrado pelo povo que habita nele e por todo mundo igualmente. É isso que é a república, é isso que é a democracia e é isso que o iluminismo pregava. Só que a gente não, aqui no Brasil a gente era administrado por um rei que estava lá na Europa, mandando, desmandando, decidindo pela nossa vida. Então o que acontece? Vai começar a estourar no Brasil várias revoluções que vão tentar, em alguns momentos, separar o Brasil de Portugal. Em alguns momentos, decretar uma cidade ou um estado independente do resto do Brasil. Um grupo social vai lutar contra a coroa. O Tiradentes é um exemplo disso, né? Eles tentaram a independência de Minas Gerais, depois eles tentaram a independência do Nordeste, a independência do Rio Grande do Sul na Guerra Farroupilha. Mas enfim, todas essas revoltas que a gente estudou, elas acontecem por não reconhecer o rei, lá Portugal português, como seu rei brasileiro, né? E o que acontece? Quando a coroa vem para o Brasil, eles mudam de Portugal para o Brasil, as coisas mudam, porque agora o rei está aqui. E se o rei está aqui, agora a gente é administrado por alguém igual a nós, né? Então, de um certo modo, a gente pode dizer que a vinda da coroa para o Brasil atrasou a Revolução. Porque quando começou a pipocar um monte de revolta contra o rei veio para cá. E acabou com um dos protestos que tinha, que era o fato dele estar longe, decidindo pela vida da gente, se ele nem era brasileiro. Agora ele era brasileiro, ele estava morando aqui no Brasil, passando calor igual a gente, sentando na beira do mar igual a gente, pisando na areia igual a gente, ele era um cara igual a gente. E a gente pode dizer também que a independência do Brasil foi adiantada graças a isso. Por quê? Antes,
a previsão de uma independência do Brasil ia ser através de muita guerra, muito conflito e ia demorar muito tempo. Foi assim em todos os países. A gente fala da independência dos Estados Unidos, demorou 10 anos a guerra dos Estados Unidos. A gente fala da independência dos países da América, do Simão Bolívar, que saiu com o exército dele desbravando Bolívia, Venezuela, Colômbia, mas a verdade é que ele passou 15 anos no meio das florestas com a tropa dele para conseguir libertar esses países. Demorou muito, a vida inteira dele. E ele não conseguiu ainda o que ele queria, que era unificar tudo. Mas, quando a corte portuguesa veio para o Brasil e se transformou numa corte brasileira, a ideia de que o Brasil pudesse se separar de Portugal e ser administrado pelos reis portugueses que estavam aqui aumentou. E o fato foi que quando Portugal foi invadido pelos exércitos do Napoleão, a corte portuguesa veio para o Brasil. Quando Napoleão saiu da França e a França saiu de Portugal e Portugal podia ser de novo dominada pela nossa corte real, o rei Dom João VI voltou para Portugal para governar lá, isso em 1820, e o filho dele ficou aqui. Então notem, em 1922, o filho dele vai declarar a independência do Brasil separado de Portugal, 2 anos depois do pai dele ter ido embora. Agora notem que a nossa revolução não teve participação do povo, né? A população não saiu na rua protestando, dizendo que queria um país separado de Portugal. A gente não mudou o nosso método de governo. Todos os países do mundo eram uma colônia, né? Que eram dominadas por uma metrópole que tinha uma corte, que tinha um rei, que tinha um comandante. Todos os países do mundo, quando tiveram a independência, se separaram dessa metrópole e criaram uma república. 99% dos países viraram república, porque é o ideal iluminista de independência, né? Pouquíssimos países no mundo, e o Brasil é um deles, deixou de ser colônia de um país e continuou sendo uma corte, com um monarca, com um rei que não era tão iluminista igual a república, a ideia da república democrática, que todo mundo era igual, tal. Não, o Brasil continuou tendo um rei. A gente declarou a independência e o nosso governante ficou sendo filho do cara que explorava a gente. Vocês estão entendendo? Como não houve mudança, não houve uma revolta, não houve uma revolução, como a gente fala que nos Estados Unidos a independência revolucionou os Estados Unidos. Não teve no Brasil. O Brasil continuou sendo a mesma coisa, administrado do mesmo jeito, só que em vez de ser o pai era o filho, né? E a gente estava lá separado de Portugal. Então a gente pode dizer que sim. Olha só o tamanho, o tanto que eu falei para explicar essa pergunta, que ela é muito complexa. A vinda da coroa portuguesa, a primeira questão é essa. Qual é o evento histórico que ele está refletindo, que a gente está refletindo aqui? É a vinda da coroa portuguesa, que fugiu de Portugal, fugiu do Napoleão e veio aqui para o Brasil. A vinda da coroa portuguesa, essa é a pergunta. Então, o que é, já respondi. Agora a gente pode dizer que esse evento colaborou para proteger lá, ou seja, para adiar? Colaborou? Por quê? Porque as revoltas estavam acontecendo e a vinda deles deu uma sossegada nas revoltas. Agora, a que conclusões o historiador chega a respeito desse tema? O que o texto está dizendo aí? Está dizendo que ao mesmo tempo que ajudou a adiar, ela também dá uma acelerada. Porque se você for pensar, eles vieram para cá em 1806. E a independência aconteceu em 1822. A gente está falando de 16 anos, né? Se você for pensar, foi o tempo que o Simão Bolívar passou no meio da floresta lutando pela independência da Colômbia, da Venezuela e da Bolívia. Agora, se você for pensar que o brasileiro sempre faz tudo mais demorado do que os outros e que o território do Brasil era muito maior do que esse território que eu estou falando, ia demorar muito mais tempo, na teoria, pensando assim, para que o Brasil se tornasse dependente. Então você pode dizer também, e eu acho que é essa a conclusão que a gente pode chegar olhando o texto, de que a vinda da coroa adiantou, talvez até mais do que tenha atrasado. Mas aqui ele fala assim, nem pro bem nem pro mal. As pessoas tinham muito medo de eclodir uma guerra, ter morte, ter perseguição, ter anos de conflito. E outra coisa, o Brasil era um lugar cheio de negro escravo. Os brancos não iam pra guerra, eles iam mandar os negros escravos dele. Então para eles isso aí era perder dinheiro, porque eram os caras que podiam estar na fazenda produzindo e criando. No final das contas, essa transição, essa independência sem revolução foi boa para as camadas ricas, né? Como ele começa o texto falando, a vinda da coroa
fez com que a revolução fosse boa, né, beneficiasse a classe mais rica, porque é a classe que não perdeu, com uma mudança que sempre perde, a classe que está para cima, né? Mas enfim. Bem, o que vocês têm que fazer é meio que entender isso aí que eu falei, um monte de abobrinha, e escrever aqui a sua conclusão, tá? Que eu basicamente aqui já expliquei tudo. Por essa, só um você precisa fazer, tá? Coloca uma folha separada, bonitinho, ou coloca no verso da folha aí, não sei se você sabe. Explica bonitinho do jeito que eu expliquei aqui, tá bom? Não desistam, não copiem da internet. Já são as últimas atividades, então caprichem com carinho nelas para fazer, tá bom? Até semana que vem, um beijo. Ah, não precisa semana que vem, porque semana que vem vocês vão estar fazendo isso aqui ainda, tá? Então ponham o que está atrasado aí em ordem e até a próxima.